votos, nem companheiro. Você não vai ter voto no Areias de jeito nenhum. Lá no Areias era 2 para nós e 1 para a segunda colocada. Nós ganhamos em todas as regiões da cidade, com um modelo diferente. Um modelo que não fica em cima do carro de som, um modelo que não fala da vida pessoal, um modelo que vai falar das propostas para a cidade, conversando com o povo. E aí, a nossa responsabilidade colegiada aqui, que eu quero devolver para vocês, sindicatos, para vocês, movimentos populares, que nós passamos, essa frase não é minha, do meu companheiro Léo, nós passamos de estilingue para vidraça. Vocês têm noção dessa responsabilidade? Que não é da Daniela, não. É da Daniela também. Essa responsabilidade é de todos nós. Por isso que eu digo, eu sou herdeira do legado de vocês. Da luta que vocês travaram nessa cidade quando eu nem sabia que eu era gente. Né? A cidade tem 59 anos, completou no último dia 12, e aí eu sou totalmente solidária à fala do professor. Eu acho uma afronta inaugurar um complexo penitenciário na semana de fundação da cidade, né, da nossa autonomia política. Nós queremos outra autonomia agora, né? Então, é uma responsabilidade muito grande para nós, com esse modelo de governo democrático que vem acertando em várias outras cidades. E nós iniciamos aqui em Neves um governo como o governo do companheiro Lula, sem direito de erro. Nós não temos direito de fazer nada errado. Não temos direito de falhar. Porque o PT nunca administrou essas cidades, quer dizer que sindicato, movimento popular nunca teve vez aqui. Nunca foi ouvido. Quantos companheiros aqui tinham acesso ao poder executivo, conseguia marcar agenda e ser atendido? Quase todos vocês estão no movimento popular ou no sindicato, que é a voz no amplificador do povo. Então, nós estamos aqui, e aí quando o padre ou o professor, acho que foi o professor que disse que talvez teremos que ter cursos. É real isso. Nós vamos ter que ensinar a sociedade como que é um governo democrático, eles ainda não sabem. Quando eu fazia proposta, né, nas reuniões, eu dizia como que era, muita gente ria, não acreditava. Que isso, você tá doida? Não existe isso, não existe, gente, existe. Existe e dá certo em várias outras cidades. Então nós vamos ter que ensinar o povo a ter direito. Ensinar o povo a saber que ele tem esses direitos. Isso não será uma tarefa fácil. Mas a gente precisa da autonomia dos espaços, não precisa? Então tem hora que eu sou Daniela prefeita e vocês como sociedade civil têm que fazer a parte de vocês. E eu fiquei extremamente feliz quando eu cheguei ali, sentei, as meninas do Vale da Prata e do Verona já foram embora. Não, as meninas do bairro Verona estavam ali. E elas disseram, me trouxeram um documento, sabiam que eu estava aqui, me entregaram o documento e falaram, olha, não se preocupe, essas são as nossas reivindicações, mas nós vamos construir as alternativas junto com você. Você não ficará desamparada. É esse o modelo que a gente quer para a cidade. Eu estou tendo tantos arrepios quando eu vou falar. E a gente sabe que nós, e eu disse isso no período eleitoral, porque nós tivemos esse movimento de esperança muito grande, crescente na cidade, dizia, olha, não tem varinha de condão. Quem dera, queria eu ter, mas não tenho. Então nós não teremos todas as respostas em 4 anos de governo, porque nós sabemos que 59 anos de maltratos é muita coisa para se consertar em 4 anos. Mas nós vamos apontar esse caminho e começar essa construção. Que lá o nosso sucessor vai começar a colher os frutos. O que importa é que nós fizemos parte desse plantio de nos tornar uma nova cidade. E aí, que bom que eu disse essa frase, que eu quero fazer 2 agradecimentos antes de finalizar. O primeiro é por vocês terem, da organização, conseguido encaixar a data do evento com a agenda da gente, que eu tive no seminário das cidades lá em Brasília, e não poderia estar aqui no dia 12, que era simbolicamente o dia que vocês queriam se reunir. E depois, um agradecimento que eu tenho que fazer a Deus, né? Porque olha aqui, direito a uma nova cidade, exatamente aquilo que nós plantamos no período eleitoral. Uma nova mulher, uma nova cidade. Eu falei que essa frase não tem como, é a frase da cidade agora, né? Ribeirão das Neves, uma nova cidade. É esperança, né? Que a gente conseguiu. Me falava assim, a outra campanha está vendendo sonhos, né? Eu falei, que bom, nós não estamos vendendo sonhos, nós estamos devolvendo o direito do povo
de sonhar, o direito é deles, né? A esperança, estamos devolvendo o direito do povo a ter esperança. Então esse é o caminho que a gente quer construir. E aí eu fiquei refletindo enquanto eu estava sentada, essa população carcerária que nós temos aqui hoje na cidade, se eu não estiver muito enganada, porque eu cheguei aqui pelas cadeias, trabalhei 6 anos aqui nas cadeias, no socioeducativo, 5%, eu devo estar desatualizado, mas não deve ser muito maior do que isso não, são nossos, são presos de Ribeirão das Neves, né? E aí é que eu me pego, nós estamos aqui uma tarde inteira, não sabe, com a maior parte do tema sendo discutido sobre a questão prisional. E para você ver como que é forte, porque ele é um problema da cidade, já que está aqui, é um problema da cidade. Mas eu estou lançando algumas coisas para a gente refletir. Depois, um outro ponto importante para a gente fazer essa reflexão é que o número de mulheres são baixos no sistema prisional, porque a gente morre antes de chegar lá. Nós somos vítimas da violência, a violência doméstica, essa violência da rua. Nós somos muito mais vítimas. Quando as mulheres entram para o mundo do crime, elas morrem mais cedo, elas morrem antes, porque nós somos fragilizadas pela situação desse entorno masculino que ainda existe. Importante também a gente refletir sobre outros temas que eu acho que no próximo encontro a gente tem que debater sobre direitos humanos, que é a questão da criança de 0 a 3 anos, que é a maior demanda reprimida que nós temos hoje no município, crianças que não têm acesso a nada. A nada. E eu tive uma agenda com o UPA Justinópolis e a direção do UPA me deu 2 indicadores, você não precisa nem pagar para fazer pesquisa, é só você ouvir. Só você ouvir quem administra a cidade, quem cuida da cidade. O UPA Justinópolis disse, a maior clientela que nós temos são de crianças. E quais são as 2 maiores demandas que chegam lá? A primeira é a questão respiratória, as doenças respiratórias. Por quê? Nós não temos infraestrutura, não temos esgoto, não temos água, né? Não temos asfalto. Então, a questão respiratória é um reflexo da má gestão. E o outro, vítimas de queda. Por que, gente, que nós temos essas crianças lá, que é a segunda maior demanda do UPA, vítimas de queda? Elas ficam sozinhas para a gente trabalhar. Então, o menininho de 7 cuida do de 3. Então, nós estamos violentando nossos filhos. De 0 a 3 anos. Então é um tema que é importante a gente debater, porque ele tem os direitos dele e nós temos que preservar os direitos da criança de 0 a 3 anos, que é a obrigação do Estado. Quem cuida não é a mulher, quem cuida é o Estado. A mulher é um membro da família. Essa obrigação foi imposta culturalmente para nós, né? A mulher é sempre a cuidadora. Não, nós somos mais um membro da família. Quem cuida é o Estado. O Estado tem que dar conta de receber essas crianças numa unidade educacional. O Estado não é o Estado de Minas, não. Somos nós, né? Quem cuida da cidade. O Estado de Minas tem sua participação, mas de acordo com a lei, ele cuida dos meninos a partir do 5º ano, do 6º ano, né? Então, gente, são vários os fatores e as demandas que nós temos que discutir aqui enquanto sociedade civil. E aí eu quero também fazer uma outra reflexão sobre os conselhos, que eu estava dizendo aqui para o Messias. Parece um pouco desconectada a fala, mas é porque eu quero plantar várias sementinhas para a gente depois germinar nos nossos debates. Os conselhos. Então eu tenho um conselho de juventude que há 7 meses não funciona. Bom, se não funciona, o presidente do conselho ele pode chamar outra eleição. Ele não chamou, é obrigação do vice. O vice não chamou, é obrigação do primeiro secretário ou do segundo. Não chamou, qualquer membro da sociedade civil pode pedir o cancelamento, anular e ali fundar outro conselho, né, fazer nova eleição. Aí eu me pergunto, o conselho é paritário, não é assim? Metade sociedade civil, metade governo? Então você quer me falar que um funcionário do governo não frequenta o conselho? Se a sociedade civil quer abrir mão, olha, é muito triste isso, por isso nós temos que fazer esse movimento de educação mesmo. Mas o governo é obrigado a manter o conselho funcionando. Tinha que ser penalizado o governo que deixa um conselho 7 meses sem funcionar. Nós estamos falando de uma cidade que tem 64% de jovens de 0 a 29 anos. Quer dizer que é uma cidade jovem, nós precisamos discutir a juventude, política para a juventude, precisamos de emprego, precisamos de educação, cultura, lazer.
Porque nós temos que cuidar do nosso povo. Nosso povo é jovem. 64% da cidade estão com um conselho que não funciona. Então são reflexões que nós temos que fazer enquanto sociedade civil, até para propor ao governo. Que eu acho que é o contrário, né? Na minha visão é o contrário, é o governo que propõe. Mas se o governo não dá conta, a sociedade civil propõe. São outras discussões que nós temos que abrir para a cidade além das cadeias. Não podemos passar batido nas cadeias, temos que conversar. Nós somos marginalizados junto com os presos que chegam aqui. Ribeirão das Neves foi marginalizada junto com a população carcerária que nem é da minha família. Nem é da cidade. Então é o seguinte, em 1970, Ribeirão das Neves tinha 9.600 moradores. Em 2010, o IBGE mal e porcamente contou 300 mil moradores. Eu acredito que a gente tem quase 400. Porque em nenhuma vila aglomerada que eu entrei, o IBGE entrou, que eu perguntei, porque eu fiquei curiosa. Então, vamos colocar que nós temos aí os 300 mil moradores que o IBGE está falando. Em 40 anos, olha o tamanho que a cidade cresceu. Você vai me falar que isso aí é família de preso que chegou aqui, isso é conta da carochinha. É para dizer para a metropolitana que Neves continua sendo pobre, continua sendo uma cidade carcerária, que aqui pode todas as coisas. Nós somos fruto de uma expansão comercial da região metropolitana. Isso sim, o empreendedor chegou em Belo Horizonte, destruiu o IAPI, fez prédio que eles quiseram. E aí, falaram assim, lá em Neves, com 30 mil aqui, indenização que eu estou te dando, você compra um lote, constrói sua casa. E o povo veio. Nós somos fruto dessa expansão comercial da metropolitana. Poxa, eu quero uma cidade. O que acontece? Aqui o pessoal da saúde sabe bem. O que acontece é que nós dividimos um único hospital que a cidade tem com a população carcerária, porque o Estado não dá conta de cuidar do preso dentro da cadeia. E aí a mulher vai ter filho junto com o preso, com doente em estado terminal, com doente com doença contagiosa, com o moço que teve um infarto. Aí ela chega no guichê para fazer a ficha dela, a menina fala, aguarda um minuto, ela faz xixi no banheiro e o bebezinho nasce lá no banheiro. Direito à vida, maternidade para as nossas mulheres, respeitar a vida. Nós não respeitamos a vida. O nevense que chega aqui nessa cidade, ou ele tem que nascer em Venda Nova e ser registrado aqui, ou então nascer nesse caos que é o nosso hospital geral. Então eu estou fazendo esse tanto de apontamento aqui, como sociedade civil. Agora eu sou governo, estou do lado de cá. Entendeu como é que o estilingue virou vidraça? E vocês conhecem, porque as pessoas que estão aqui são todos ativos nos movimentos sociais da cidade. Então conhece bem qual que é o nosso orçamento, a nossa arrecadação. Sabe da nossa estrutura. Sabe das nossas dificuldades, que a gente não tem médico, porque a gente paga 5 mil reais a menos do que as outras cidades do metropolitano. Sabe que um agente de saúde trabalha lá no posto sem uma luva, sem um esparadrapo, sem um papel, deve ter mais de um ano, que não tem prontuário em Neves, não tem prontuário, que é aquele papel timbrado. Então, os desafios são grandes. Nós agora vamos conhecer como é que gasta esse dinheiro. E aí, se a sociedade civil não se prontificar, não arregaçar as mangas e dizer, nós vamos junto discutir o melhor modelo, porque eu prefiro discutir com vocês, e se der errado eu falo, vocês que falaram. Vocês que falaram que era para fazer assim. A maioria prevaleceu e nós tomamos essa decisão. Do que eu aqui no alto da minha sabedoria e da minha mente brilhante, resolver sozinha e deixar a cidade nesse caos que a cidade está hoje. Então eu estou aqui, agora, como prefeita eleita, responsabilizando vocês. Sociedade civil, de sindicato e movimento popular, que é a base da filosofia partidária que eu escolhi para a minha vida. Eu falo que eu sou filha de uma professora com metalúrgico, não tinha jeito de ir para o outro lado. Só tinha jeito de ser na esquerda. E aí, foi muito engraçado que teve uma fase, padre, no Facebook, que o povo colocou, que eu ouvi de uma pessoa de lá não sei da onde, ele colocou assim, só no Brasil que o pobre vota na direita. E eu fiquei pensando aqui, não é mesmo? É impossível Neves votar na direita, vai dar esquerda, não tem jeito. Nós só temos... Um dia um cantor aqui famoso da cidade, para não falar o nome, chegou e falou assim, ó,
nos ricos você está perdendo, mas nos pobres você está ganhando. Eu falei, vô, ganhando a eleição? 98% da cidade que utiliza o serviço público de saúde. Gente, nós somos 98% dos nevenses precisam do SUS. 98% da cidade. O meu filho teve uma crise de bronquite no período eleitoral, porque aí são outros desafios que nós temos que discutir num contexto mais feminista, né? A atuação da mulher na política é muito mais complicada, né? E aí, o meu filho passou mal. Em Neves não tem uma clínica particular que funciona à noite para pagar uma consulta. Eu tinha que ir para o UPA Justinópolis ter atendimento do meu filho, ele não estava respirando. Eu pensei, se eu for, olha que caos que eu vou criar se eu for no UPA Justinópolis. Olha o caos que eu vou criar. O povo vai falar que eu estou criando fato para ganhar voto, não é? Olha, ela está querendo fingir de simples. Eu tive que ir para a UPA de outra cidade vizinha, com o endereço de outras pessoas, para conseguir ter acesso para o meu filho ao atendimento de urgência. Porque nem a iniciativa privada na área da saúde tem desejo de servir o povo de Ribeirão das Neves. Nós não temos clínicas particulares, um hospital particular que te recebe. Quer dizer que o povo de Neves, nem se tiver dinheiro para pagar, não tem acesso. Ele tem que ir para outra cidade. Então esse modelo para a gente não dá mais. A cidade está cansada desse modelo. Nós temos que conseguir reagir. E aí eu sou muito pequenininha, magrinha, franzina, sozinha, mas com vocês eu fico muito forte, né? Com vocês e com Deus. E eu tive uma alegria danada de ser recebida pela Dilma. Ela só recebeu 3 prefeitos no Brasil. Foi o prefeito de Curitiba, o Haddad e Ribeirão das Neves. E aí, Haddad de São Paulo. E aí você vai ficar com um pouquinho de ciúmes. Que ela falou assim, Ribeirão das Neves é a minha prioridade em Minas Gerais. Essa frase não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Tive uma agenda muito boa com o secretário de Segurança Pública do Estado, Dr. Rômulo, que me recebeu carinhosamente na cidade administrativa, a primeira vez que eu pisei lá. E disse que ainda no primeiro semestre de 2013, nós vamos instalar o Olho Vivo aqui na cidade com 60 câmeras para poder fazer um monitoramento. Nós vamos... A perspectiva é trabalhar a nossa imagem, porque esse estigma não pode ficar sobre a cidade, porque não é nosso, isso não é nosso, né? Você morre de violência primeiro em Belo Horizonte, Contagem, Betim, depois você morre em Neves, mas é Neves que leva o mérito, o demérito da causa, né? Eu não, assim, a gente sabe que a violência está aí em todos os lugares, né? Independente da cidade, num bairro de ricos ou num bairro de pobres, ela está em todo lugar, mas a gente tem sensação de segurança na cidade, a gente caminha livremente por todos os lugares, né? Salvo esse período de eleições que é muito conturbado, a gente recebe muitas ameaças, mas no dia a dia as pessoas são cordiais, te tratam bem. O povo de Neves é um povo caloroso, amoroso, educado, um povo que recebe bem as pessoas, né? E a gente não pode aceitar um povo trabalhador, gente. 3 horas da manhã o povo levanta aqui, vai para o ponto de ônibus para servir a metropolitana com a mão de obra, para ganhar um salário mínimo. 4 horas da manhã tem fila de dar volta nas esquinas, né? Então o povo não quer muito, o povo quer seus direitos, né? E aí eu disse até pro portal, né, Léo, fazer uma propaganda aqui no portal, que fez aí uma entrevista em homenagem aos 59 anos da cidade, que não é ser só prefeita, é ser embaixadora, é ir mesmo aonde tem a solução, aonde a gente pode buscar a mudança, é conversar mesmo. Estão muito preocupados com a minha relação com o governo do estado, né? Todo mundo me fala isso, Tânia, nós estamos com medo, porque o governo sempre teve de costa para Neves, e aí agora você eleita, como é que você vai fazer para resolver isso? Ó, pior que tá, não tem jeito de ficar, tem? Não tem, né? Não tem jeito. Inaugurar um presídio no aniversário da cidade já é uma resposta que, se alguém quisesse, outra já foi resolvida, né? Então agora, o que nós temos que fazer, gente? Lutar mesmo pelas contrapartidas. E aí, querido pregador, a Zé Maria Alckmin, ela tem que virar uma universidade estadual, isso tem que cair na conta do Estado. Quem tem que pagar a contrapartida aqui é o Estado, que é o governo federal inaugurou a primeira faculdade pública de Ribeirão das Neves, que em dezembro do ano que vem vai ter prédio e que hoje funciona timidamente lá dentro do CAIC. Nós queremos as contrapartidas, não tem jeito de mandar os presídios embora, né? E eu disse isso ao
secretário que me recebeu disse, olha, com toda a delicadeza e educação que meus pais me deram, eu tenho que dizer ao senhor que a dívida do Estado com Neves é muito grande. Eu vim aqui saber o que vocês vão fazer para começar a pagar, né? E aí temos tido boas notícias, vamos ter essa relação harmoniosa, amistosa. Eu digo que cada um tem o seu poder, o seu tamanho diante da federação, o Estado tem o seu tamanho, o município tem o seu, ele é governador, eu sou prefeita, né? E ninguém mora no Estado. Todo mundo mora na cidade, não é assim? Então tem que cuidar bem da cidade. Nós vamos exigir os nossos direitos, aqueles que couberem ao governo do Estado. Eu não tenho dúvida que nós estamos aproximando de um outro período eleitoral, nem acabamos esse, já estamos aproximando de outro. É assim, né? E eu não tenho dúvida de que a gente vai ser recebido, vamos conseguir um diálogo, mas é importante dizer que mesmo tentando levantar, se eu não for, eu vou contar para vocês também, tá? Porque aí eu preciso de vocês como minha proteção. Porque eu vou dizer, olha, eu não fui recebida. Ele não quer conversar comigo, né? Então eu preciso dividir isso com o povo, porque eu não vou ficar guardando isso sozinha aqui. Depois vocês falam, não está fazendo. Eu falei isso com o prefeito esses dias. Você teve quase 90% de rejeição porque você deixou ficar na sua conta toda a desatenção do governo do Estado. A LMG 806 paralisou, a culpa é do prefeito. Foi o governador que deu voz de serviço. Foi ele que tirou as máquinas um dia depois da eleição de 2010. Por que ele não diz? Né? Não fui eu, foi o governador que tirou, ficou na conta dele. E outras coisas. Então, o que for, né, do controle do executivo municipal e que eu não fizer, a gente vai conversar sobre isso. Mas o que for, né, de obrigação do governo do Estado, do governo federal, nós também vamos passar a responsabilidade para eles, dizer, olha aqui, comunidade, marcamos essa agenda, não conseguimos, pedimos isso para o governo federal e não veio, essa era a obrigação da presidenta, ela não fez, isso aqui nós estamos buscando, prestação de contas. Dizer a vocês qual é o caminhar que nós escolhemos para a cidade, por que a gente não está tendo êxito. Não, qualquer prefeito quer fazer, ainda mais nós de esquerda, queremos fazer tudo, né? Não damos conta, fica meio doido depois, que não damos conta, né? Mas pior que não fazer é dizer porque não fez. Quando fala, veio R$1 bilhão de investimento do governo federal para Neves, o povo fala, então eles devem ter comprado tudo de gado, comprou fazenda, não sei. Aí o povo começa a imaginar. Porque não tem quem vem aqui e fala, gente, veio R$1 bilhão, mas deu errado isso não conseguiu investir, isso não deu para fazer, esse dinheiro voltou, nós perdemos esse projeto. Então o povo fica imaginando que tem R$1 bilhão na conta da prefeitura, é isso que o povo imagina, né? Então a gente tem que ter transparência, essa é a palavra, transparência, dizer quais são os projetos que nós estamos pleiteando, conseguimos, não avançamos, e é isso, gente, é um desabafo que eu estou em casa, né? Quando eu chego assim no meio do povo, eu me sinto muito íntima. Então eu falo do jeito que a gente consegue sentir o desejo das pessoas. É um absurdo, não é? Nós duas que somos servidoras da educação sabemos que tem duas coisas que doem no nosso pé. É as casinhas alugadas e as diretoras que tem o 2º grau do SESU. Essas matam a gente, né, gente? A gente estuda 12 anos para ir na sala de aula e chega lá a diretora, amiga do vereador, fez 2º grau no SESU, quer mandar na minha sala de aula. Não dá. Eleição de diretoras. Temos que nos programar para a eleição de diretoras. Diretas já. Direta já. Espera aí que o padre quer falar. Você vai perguntar ou eu posso encerrar? Tá. Gente, a saúde também. A saúde é a mesma coisa, né? Vocês que estudaram e se prepararam para fazer. Pois é. Que nós temos que ter mais concurso público, gente. Aqui não é lugar de emprego, é lugar de trabalho. E aí, nós estamos num lucro danado, porque minha coligação foi desse tamanhozinho. Foi um pequeno grupo aguerrido com desejo de transformar a cidade que venceu a eleição. Eu não tenho acordo com o empresário, porque eu não dependi deles para fazer campanha, eu dependi de vocês. Eu não tenho acordo com o meio político. O único acordo que eu tenho, e esse mais importante, foi defender
pessoas. E sim, os quase 400 mil habitantes que nós temos, eu não vou me furtar de trabalhar tudo aquilo que meu corpo der conta para poder fazer esse governo apontar. Né? E nós queremos ver pelo menos ele apontando, né? Para a gente dizer, olha, contribuímos, agora vamos passar a bola para o próximo companheiro. Tá bom? Muito obrigada, gente. Eu vou pedir licença.